Números capítulo 22. Lembra que outro dia comentamos que às vezes achamos que o livro de Números parece que não tem nada a oferecer, porque são somas, quantas pessoas tinha numa família, quantas pessoas tinha noutra, mas nós vamos descobrir hoje no capítulo 22 de Números. Os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, do lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus e os moabitas, os moabitas tiveram um grande medo deste povo, porque era muito numeroso. Daqui a pouco a gente continua. Aqui o povo já saiu do Egito, estão no deserto já há um bom tempo, e você sabe que quando chegaram diante da terra prometida, eles tinham saído de lá por causa da fome, foram para o Egito porque havia fome na terra prometida. E lá no Egito, ao invés de só ficar o tempinho enquanto a fome estava perdurando, eles foram ficando, e aí ficaram 400 anos. Deus mandou Moisés, tirou o povo de lá do Egito, caminharam pelo deserto de volta para a terra prometida, Canaã, aonde fica Israel hoje. Está falando aqui do povo hebreu, que depois se torna o povo judeu. Mas quando eles chegam perto da terra prometida, eles enviam 12 homens como espiões, 12 espias, um líder de cada tribo. Eram 12 tribos, 12 filhos de Jacó, e eles durante 40 dias andaram pela terra prometida, e quando voltaram, 10 disseram: não dá, não vai rolar, é muito difícil, é impossível nós conquistarmos a terra prometida. E puseram medo no povo. Mas 2, Josué e Caleb, disseram: não, gente, Deus falou que vai dar, Ele vai dar. Quiseram até apedrejar esses 2 que foram contra a maioria, nem sempre a voz do povo e a voz de Deus. Há uma frase que as pessoas dizem: a voz do povo e a voz de Deus, mas a voz do povo gritou: crucifica-o. E aqui a voz da maioria disse: não dá, não tem como. Se nós entrarmos, os nossos filhos vão ser escravos deles. E aí eles decidiram que não entrariam na terra prometida. Decidiram que Deus não poderia dar para eles a terra que tinha prometido. E por causa disso, Deus disse: agora vocês vão ficar 40 anos andando no deserto, 1 ano para cada dia que os espiões andaram na terra prometida. Eles andaram 40 dias, Deus disse: para cada dia vai ser 1 ano no deserto. 40 anos. Só daqui a 40 anos que vão entrar. Aí de repente eles falam: não, nós vamos entrar sim. Nós vamos entrar, vamos conquistar. E Moisés fala: não vai, porque Deus não vai com vocês. Mas eles tentaram e foram derrotados. E eles caminham durante 40 anos no deserto. E agora, já se passaram os 40 anos, aqueles que tinham dito que queriam voltar para o Egito, porque lá eles tinham pão com fartura, lá eles comiam alhos e tudo mais, à vontade, mas é claro que era escravidão lá. Aqueles que foram contra morreram no deserto, mas aqueles que na época que era para terem entrado tinham 1 ano de idade, agora estavam com 40 anos. Os meninos que tinham 10 agora estavam com 50.
E os de 20 para baixo foram os que permaneceram. Os que tinham 20 agora estão com 60 anos. E chegaram de novo na fronteira para entrar e conquistar de volta a terra prometida que hoje é Israel. Então o povo, aquela multidão está ali diante da terra prometida, e é por isso que nós chegamos nesse capítulo 22 de Números. Eu vou ler de novo. Os filhos de Israel partiram e acamparam nas campinas de Moabe, do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus, e os moabitas tiveram grande medo deste povo, porque eram muitos, muito numerosos, e andavam angustiados por causa dos filhos de Israel. Por isso o povo de Moabe disse aos anciãos e aos midianitas: agora essa multidão vai lamber tudo que houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, era o rei dos moabitas naquele tempo. Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, para chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando perto de mim. Vem agora e, por favor, amaldiçoe este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa atacá-los e expulsá-los da terra, porque sei que a quem você abençoar será abençoado, e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Então os anciãos dos moabitas e os anciãos dos midianitas foram levando consigo o dinheiro para pagar os encantamentos. Chegaram ao lugar onde Balaão estava e lhe transmitiram a palavra de Balaque. Então Balaque lhes disse: fiquem aqui esta noite e lhes trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os chefes dos moabitas ficaram com Balaão. Deus veio a Balaão e perguntou: quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu: Balaque, rei dos moabitas, filho de Zippor, enviou estes homens para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora e amaldiçoe este povo, talvez eu possa combatê-lo e expulsá-lo daqui. Então Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe este povo, porque é povo abençoado. Amém? Então aqui o rei Balaque, ele consulta os seus encantadores, feiticeiros, para saber se ganharia do povo de Deus. E pelo jeito todos davam resposta negativa. Na época era comum, às vezes, sacrificar um animal, tirar as vísceras, os intestinos, e ler nos intestinos o futuro. Ou tirar o fígado e abrir o fígado e ler o fígado para saber o futuro. Eram os encantamentos. E os encantadores dele não conseguiram resolver nada. Então Balaque resolve mandar chamar Balaão. E é interessante pensar que Balaão não era ali na rua de cima.
era 640 quilômetros de distância. Balaque pensou: eu preciso de um bruxo bom, um bruxo forte, um bruxo poderoso. E foram atrás de Balaão para contratá-lo para vir e amaldiçoar, jogar uma maldição no povo de Deus para depois vencer a batalha. 640 quilômetros. Era, em média, 25 dias de viagem. Esses homens enviados por Balaque viajaram 25 dias, 640 quilômetros, para falar com esse Balaão, que não era um profeta de Deus. Balaão não era servo de Deus. Balaão não tinha nada a ver com Deus. Mas Deus fala com quem Ele quiser. E Deus fala através de quem Ele quiser. Uma mulher falou na rádio de uma cidadezinha que estava precisando de cesta básica, uma mulher crente. E aí alguém que estava ouvindo, que não tinha nada a ver com Deus, que era, aliás, do outro lado, disse para os seus companheiros: peguem uma cesta básica e leva para aquela crente lá. E quando vocês entregarem, ela vai perguntar quem mandou, aí vocês vão dizer que foi o diabo que mandou para ela a cesta básica. E aí eles foram e entregaram a cesta básica para ela, e ela não perguntou nada, e eles ficaram lá esperando. A senhora não vai perguntar quem mandou? E ela disse: não preciso perguntar, porque se Deus quiser, até o diabo tem que obedecer e mandar a cesta básica para mim. Mas se Deus quiser, Ele usa quem Ele quiser para falar, ou para trazer o recado, ou para trazer a... Então, no caso aqui, o Balaão, ele não era profeta de Deus, ele não era servo de Deus, ele não servia a Deus, muito pelo contrário, ele era da feitiçaria. Ele era dos que abriam animais para tentar ler o fígado, ler os intestinos, para fazer alguma maldição ou alguma bênção. Ele era tão famoso que o Balaque manda o recado dizendo: eu sei, está lá no finalzinho do versículo 6, porque sei que a quem você abençoar será abençoado, e a quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Ou seja, as notícias de Balaão eram boas, todo mundo falava dele, todo mundo falava que quando ele fazia um trabalho funcionava, pegava. E aí eles viajam e Deus fala com Balaão. Deus fala com quem Ele quiser. Deus fala. E é interessante que Deus pergunta para Balaão: quem são esses que estão aí? E aí ele diz: olha, eles vieram me contratar. Eles querem que eu amaldiçoe um povo que está lá perto deles. E a resposta de Deus é: você não vai lá amaldiçoar, não, porque este povo é abençoado. Este povo é abençoado. Então, Balaão diz para aqueles homens: eu não posso ir. Deus falou que eu não posso ir. E ele ainda diz algo interessante, que está ali no versículo 14, que diz o seguinte: de novo, eles voltam 640 quilômetros, 25 dias, chegam para Balaque e dizem: ele não quis vir, ele falou que não vem, ele não vem aqui fazer o trabalho. E aí Balaque manda segunda vez. Eu lembro quando eu era garoto que às vezes minha mãe falava: vai no armazém comprar não sei o que. Armazém era como a gente chamava na época, vendia de tudo. Vendia de linha de pipa, vendia café, vendia toucinho, vendia loteria, vendia o pão do cada dia, que a gente ia comprar uns
Não tinha pão francês na época, era um pão grande assim, bengala, ou tinha vários nomes. E às vezes eu chegava lá e não tinha o que minha mãe tinha pedido. Aí eu voltava para casa, a pé, geralmente correndo. Eu chegava e dizia, não tem. Aí ela dizia, então vai lá e compra tal coisa. Eu falava, de novo. Aí lá ia eu outra vez. Eles voltam, dão um recado dizendo, Balaão não vai vir. E aí o Balaque manda segunda vez, mais 640 quilômetros para lá, mais 25 dias. Aí no versículo 15 diz, de novo Balaque enviou chefes, e agora olha o detalhe, em maior número, um grupo maior agora, e não é só o grupo que era maior, e mais honrados do que os primeiros. Um grupo maior e mais honrados. Então talvez a roupa deles já era assim mais de grife, era uma roupa melhor, uma postura mais imponente. E eles vão de novo, e o recado que eles levam é o seguinte: não se demorem em vir até aqui, versículo 17 agora, porque eu, palavras de Balaque para Balaão, porque eu o cobrirei de honras e farei tudo o que você disser. Venha, pois, por favor, e amaldiçoe este povo. Agora a proposta foi melhor. Agora o preço do pagamento seria maior. Não só pagamento, mas também reconhecimento. E aí o Balaão responde no versículo 18: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandamento do Senhor meu Deus. Aqui ele até fala meu Deus, mas a gente sabe que ele não era ligado a Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Mas aí no fim Deus fala, vai com eles, mas você vai fazer o que eu te mandar. O que eu te mandar. Depois você leia em casa capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24, e você vai descobrir que Balaão está ali a serviço de Balaque. Tem até os eventos antes, o caminho até chegar lá. Até mesmo a mula percebe que tem um anjo ali na frente, mas o Balaão não vê, ele estava focado em ir até lá no Balaque, porque parece que o Balaão foi assim com muita vontade, eu vou amaldiçoar, vou ganhar um dinheiro, e Deus tinha posto um anjo para matar o Balaão, mas a mula viu, e o Balaão batia na mula, e a mula desviava o caminho, o Balaão batia de novo, até que chegou uma hora que a mula fala, e diz, tem um anjo lá, e o Balaão vê. Teve um seminarista que pregou numa igreja, e quando ele acabou de pregar, uma mensagem daquelas, quando a gente começa, às vezes a mensagem não tem pé nem cabeça, e às vezes a gente durante um tempo ainda faz algumas dessas, mas quando acabou a mensagem, ele foi para a porta, todo feliz, e passou uma velhinha, ele perguntou, e aí, gostou do meu sermão? Aí ela disse, até a mula fala quando Deus manda, né? Deus pode usar até a mula falou com Balaão, mas quando ele chega lá, o Balaque faz as coisas, fazem todo aquele ritual, e aí ele mostra o povo e diz, pronto, amaldiçoa o povo, mas aí Deus diz, você não vai amaldiçoar, você vai abençoar o povo. Aí o Balaque fica bravo, eu te chamei aqui, eu estou pagando para você amaldiçoar, jogar uma coisa ruim sobre o povo, você jogou coisa boa sobre eles. Isso acontece por diversas vezes, toda vez que o Balaque muda, vamos para lá então, talvez de lá você mude de ideia e solte uma maldição. Eu queria dizer para você hoje uma coisa importante. Maldição sem causa
não acha pouso. Ali no versículo 23, capítulo 23, versículo 23, 23, Balaão fala uma frase para Balaque, dizendo: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus, que grandes coisas Deus tem feito. A maldição é quando alguém deseja algo de mal para você. Isso acontecia só naquela época? Ou ainda hoje tem gente que às vezes quer o seu mal? Tem gente que às vezes tem inveja porque você prosperou, tem inveja porque a sua família está indo bem, tem inveja porque agora você está indo na igreja e eles querem ver o seu mal. Ainda hoje tem gente jogando maldição. Assim como Balaque chamou Balaão para soltar maldição contra o povo de Deus, ainda hoje tem gente fazendo coisas para jogar maldição em cima das pessoas. Mas a palavra de Deus diz que maldição sem causa não acha pouso. Maldição sem motivo não se cumpre. Isso está em Provérbios capítulo 26. Depois você procura no 26, você vai achar esse versículo lá. NVI diz: maldição sem motivo não chega ao seu destino. A pessoa pode mandar maldição, mas se não tem causa na sua vida, a maldição não te alcança. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que fechar os pontos vulneráveis. Se tem alguma parte da sua vida que está, imagina, é como se você andasse dentro de uma proteção especial. No tempo da pandemia, eu vi uma filmagem no metrô nos Estados Unidos, uma pessoa andando dentro de uma bola, sabe aquela bola que o pessoal vai na água e fica andando em cima da água dentro de uma bola? Uma pessoa dentro de uma bola, andando o Covid, dentro de uma bola de plástico transparente, andando dentro, entrando e saindo do metrô. Você tem que entender que a sua vida tem que estar dentro de uma proteção e não pode ter pontos vulneráveis. O pugilista, o lutador de boxe, enquanto ele está no momento da luta, ele está sempre com a guarda levantada. Ele não pode baixar a guarda, porque se ele baixar um dos braços, vai ser exatamente ali que o adversário vai lhe aplicar um golpe que pode ser nocaute. Então, todo ponto fraco, você tem que pedir: Deus, isso aqui, eu tenho um ponto fraco aqui. Há uns anos atrás eu estava vendo sobre um acontecido, um homem dentro de um carro blindado, à prova de balas. De repente um homem armado do lado de fora, ameaçando, e o homem do lado de dentro disse: esse carro é blindado. Só que o homem de fora percebeu que o carro não estava com as portas travadas. Hoje os nossos carros, a gente anda alguns metros, as portas já clac, clac, né? Já travam. Na época não, você tinha que ir lá e abaixar o botãozinho para travar as portas. E o homem estava tranquilo dentro do carro blindado, mas com as portas destravadas. E aí o pior aconteceu. A minha e a sua vida, se alguém jogar maldição, mas se você estiver bem com Deus, se você estiver andando com Deus, se você estiver fazendo a sua parte, a maldição não chega.
Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, mas Deus está dizendo, eu já abençoei esse povo. Não adianta jogar maldição que não vai pegar. Não adianta desejar o mal, não adianta desejar que o casamento seja destruído, não adianta desejar que perca o emprego, não adianta desejar que aconteça coisa ruim, não vai pegar. Mas você precisa se ajudar. Porque não adianta a igreja pregar, não adianta a igreja dar aula de escola bíblica, não adianta o grupo de louvor falar sobre as maravilhas de Deus. Nós só estamos juntos aqui por 2 horinhas. Mas você está sozinho a semana inteira em várias situações. Então você precisa se ajudar. Porque naqueles momentos que você estiver sozinho ou mesmo acompanhado, é você que vai ter que tomar as decisões de não permitir que haja alguma razão para a maldição te pegar. Maldição sem causa não acha pouso. Aquele povo de Deus, Deus estava dizendo, eu estou guardando. Não adianta soltar maldição. Aliás, é para você abençoar. E aí o Balaão abençoa. Depois, em outro lugar, abençoa de novo. E o Balaque vai ficando cada vez mais bravo. Porque estava pagando para amaldiçoar e Balaão estava abençoando. Além de maldição sem causa não acha pouso, bênção sem causa não acontece. Está na Bíblia, pastor? Está no Evangelho segundo o pastor Daniel Lima? Tá? Não está, mas a gente pode entender. Se a maldição sem causa não acha pouso, não acontece, a bênção sem causa também não acontece na sua vida. Você pode pedir para alguém pôr a mão na sua cabeça, mas se a sua vida tiver alguma coisa que não vai bem, a bênção não vai te alcançar. Hoje nós temos muita gente crente do Evangelho fácil. Crente do Evangelho fácil. O que é crente do Evangelho fácil? Às vezes eles ligam na rádio e dizem, pastor, tira uma palavra para mim. O que é tirar uma palavra? Vocês lembram do horóscopo? Os mais antigos vão lembrar. As pessoas compravam jornal, eu conheci pessoas que eram assim, talvez você foi assim no passado. As pessoas compravam o jornal e diziam, deixa eu ver qual que é o horóscopo do meu signo, dependendo da data que a pessoa nascia e coisa e tal. Aí ia dizer lá, tempo bom para viajar, tempo ruim para viajar, tempo bom para começar isso, para terminar aquilo e coisa e tal. Eu conheci um homem que depois se tornou pastor Zezinho, que ele era impressor no Correio Popular de Campinas. E às vezes ele chegava para o chefe, quase no horário de ter que pôr o jornal para imprimir, para dar tempo depois de imprimir, dobrar, entregar para a turma distribuir na cidade. Às vezes ele chegava para o chefe e falava, o horóscopo não chegou. E o chefe dizia, põe o da terça-feira da semana passada. E eles iam lá na semana passada, pegavam da terça-feira e colocavam no jornal. Aí o povo comprava o jornal para saber, deixa eu ver o que meu horóscopo diz para hoje. E com certeza quem fazia o horóscopo para o jornal também devia de vez em quando pegar assim aleatoriamente. Houve um tempo que havia um tal do realengo. Você já ouviu esse nome? Realengo? Realengo ou realejo? Acho que era realejo. Realengo é no Rio de Janeiro, né? A Floriane me olhou ali como quem é. Realejo. Realejo era como se fosse uma caixinha de música. A caixinha de música era aquelas caixinhas que você abria assim e ela tocava uma musiquinha. O realejo tinha uma manivela, mas era uma caixa de música. E o homem andava pela cidade com uma gaiola, com um louro em cima, dentro da gaiola, um louro treinado. E quando alguém pagava para tirar a sorte, aí o homem abria a gaiolinha, tocava a musiquinha e o louro treinado saía, ia com o bico lá e pegava um papelzinho.
era a sorte, tirava a sorte da pessoa. E muita gente pagava para saber a sorte, como se um louro pudesse prever o seu futuro. Mas muitos crentes hoje ligam na rádio: pastor, tira uma palavra para mim. É como se fosse: tira a sorte para mim. Qual é a palavra para hoje? Eu já comentei com vocês que eu gostava da caixinha de promessas. Só os antigões vão lembrar. Era uma caixinha pequenininha assim, com os quadradinhos de cartolina, com versículos. Tinha amarelo, rosa, azul, tinha verde também, eu não lembrava, e tinha o branco. Quem fazia trabalho de escola sabia, né? A gente ia no armazém comprar a cartolina. Mas, às vezes, meu pai dizia: vamos tirar um versículo cada um. E a gente ia lá, tirava um papelzinho e tinha que ler. E eu já falei para vocês que o preferido era: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não secará. E era branco. E ele era até encardidinho, porque às vezes quando era para tirar, que passava assim de mão em mão, a gente já ia num branquinho assim, e tanto pegar ele já era meio encardido. Mas hoje tem muita gente querendo a bênção assim, na base do: tira uma palavra para mim. Você tem que se ajudar. Para a bênção chegar na sua vida, você tem que frequentar a igreja, para aprender a palavra, para compreender a palavra, para saber como se deve proceder no trabalho, na escola, no casamento, no namoro. Você tem que se ajudar. Você tem que orar, você e Deus. Eu não sei orar, pastor, eu tenho vergonha. Não faz mal, conversa com Deus do seu jeito, vai conversando, orações curtas, Deus entende o seu jeito de falar. Você tem que orar, você tem que ler a sua Bíblia. Não adianta só ler a Bíblia na hora da igreja, na hora do culto. Tem que ler a sua Bíblia em casa, lê na sequência. Comece nos evangelhos, se você vai começar. Começa nos evangelhos. Põe um papelzinho onde você parou, ou faz uma marquinha pequena, com um lápis de preferência, porque caneta depois passa para o outro lado, você não sabe que lado você grifou. E no dia seguinte, quando você for continuar, ler de novo, você lê na sequência. A bênção sem causa também não acontece. A igreja pode orar por você. Tem os crentes 6 horas. 6 horas por mim. 6 horas por mim. Mas ele mesmo não ora. Ouvi de um pastor que o irmão chegou: pastor, eu quero mudar de emprego, jejua. E aí ele falou: tá bom, amanhã, meio-dia, vamos estar na igreja. Não, pastor, vou estar almoçando. Ele queria que o pastor jejuasse para ele conseguir um emprego, ele mesmo não queria jejuar. É fácil. A bênção sem causa também não acontece. Sua esposa pode orar muito por você, seu marido pode orar muito por você, a pastora pode orar por você, todos que estão aqui, que ela puser naquela lista, ela vai lembrar de orar por você. Mas se você não fizer a sua parte, a bênção não vai chegar. Vamos ficar em pé. E abra lá em Deuteronômio. É o próximo livro, Deuteronômio, capítulo 28. Deuteronômio 28. Amém? Você quer bênção ou quer maldição na sua vida? Você quer bênção? Amém? Você quer ir bem no trabalho, você quer ir bem na família, você quer que seus filhos cresçam saudáveis, você quer que nada de ruim chegue para a sua vida, mas você tem que se ajudar, você tem que fazer a sua parte. E olha o que diz 28 do capítulo de Deuteronômio, versículo 1 em diante: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno,
o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas as bênçãos. É a bênção que vai correr atrás de você e não você que vai correr atrás da bênção. É a bênção que vai te alcançar. Mas para que isso aconteça, é você que tem que se ajudar. Andar com Deus, fazer a vontade dEle, se fortalecer, fechar as brechas, fechar todo ponto frágil e construir barreiras de oração, leitura da Bíblia, frequência à igreja, tomar ceia do Senhor, que alimenta seu espírito. Você vai se fortalecendo em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. E não vai pegar maldição nenhuma. Não vai pegar. Pastor, pode acontecer alguma coisa ruim ainda assim? Às vezes até acontece, mas Deus vai te dizer: eu só deixei para que você percebesse que esse ponto aqui você está fraco. Corrija isso aqui. Corrija aquilo ali. Vamos orar. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos ama e nos ama tanto, que o Senhor deseja nos guardar, nos proteger, mas o Senhor nos ama tanto que o Senhor também permite que nós tomemos parte nesse processo, e a nossa parte é tomar decisões certas, é corrigir o que está errado, fazer o que a gente tem que fazer, que estamos deixando para depois, aquilo que o Senhor já mostrou, faça isso, faça aquilo, e às vezes a gente vai empurrando com a barriga. Deus, talvez alguém hoje aqui está percebendo: eu preciso acertar algumas coisas na minha vida, e a primeira delas é permitir que Jesus seja o meu Senhor, que Jesus entre no meu coração, porque sem Ele eu estou desprotegido, eu estou desprotegida. Jesus, vem morar no meu coração, vem ser o meu Senhor, meu Salvador, o dono da minha vida. Alguém hoje gostaria de levantar as mãos em sinal: eu quero que Jesus seja o meu Senhor a partir de hoje, eu quero entregar a minha vida. Alguém? Levanta a sua mão, dá um tchauzinho para a gente poder ver. Amém. Mais alguém? Mais alguém? Levante a sua mão. É importante essa atitude pública, é importantíssimo. Tomar decisões espirituais junto com a igreja, isso é um passo importante. Mais alguém gostaria? Mais alguém? Nós vamos orar. Você que levantou a sua mão, marque essa data como uma data importante na sua vida. Ó Deus, eu te peço que o Senhor esteja fazendo algo novo, iniciando algo novo, que vai marcar a experiência contigo. Ó Deus, que as decisões sejam acertadas, que, ó Deus, diante de tudo que for oferecido, que a tua vontade seja a decisão colocada em prática. Guarda, Senhor, guarda cada um de nós, nas idas e nas vindas, nossos filhos, nossos netos, nossas famílias, a igreja. E, ó Deus, mostra se alguma coisa está sendo um ponto frágil, se alguma coisa no que fazemos, no que assistimos, no que acompanhamos, se alguma coisa está nos fazendo mal ou está fazendo mal para o nosso ente querido, mostra.
para que tomemos decisões de fechar essas brechas. E, ó Deus, pedir cada dia uma proteção especial, a Tua bênção sobre nós e sobre os nossos e sobre a igreja. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.